Olá, aqui quem fala é o professor Kaique e na aula de hoje nós falaremos sobre dois assuntos, então se prepara aí porque a nossa aula vai ficar dividida em duas partes, ok? Começaremos a aula de hoje falando sobre as exponenciais ou sobre a função exponencial, beleza? Então falaremos um pouquinho sobre as bases, né? A parte que a gente também chamaria de exponencial real dentro do módulo mesmo, exponenciais, vou colocar assim de uma maneira geral, mas eu vou relembrar aquelas propriedades de base, de potência e tudo mais, e também fazer uns exercícios. E aí a minha estratégia vai ser, dentro da a minha tática, né, vai ser a seguinte, melhor dizendo, vai ser fazer exercícios sobre exponenciais e a partir desses exercícios relembrar essas propriedades, beleza? Exercícios já do vestibular, de vestibulares. E além das exponenciais, eu também vou falar um pouquinho sobre logaritmo, tá? Ou simplesmente log. Então aqui também a gente vai falar de uma outra operação, né? Que é a operação log. E dentro dessa operação a gente aproveita para relembrar as principais coisas que já posso adiantar quais são, né? A gente necessariamente tem que falar de log, falar das operações, com certeza. E além das operações, a gente também precisa saber como fazer essas questões, né? Então vou colocar assim, não que questão seja uma matéria, mas eu acho que a principal coisa aqui que a gente tem que trabalhar no log é lembrar as operações e realizar as questões desse assunto. Aí eu vou tentar fazer uns modelos bem batidos, que aí pelo menos se cai alguma coisa muito batida a gente sabe fazer. Por que eu faço isso? Por que eu falo isso? Porque muita gente eu sei que não pilha muito mesmo fazer questão de log. E aí quando eu estiver falando de log eu vou falar sobre isso, né? Sobre a real necessidade de fazer ou não uma questão de log, dependendo da sua prova, né? E aí são diferentes táticas e estratégias, eu diria, para diferentes assuntos e diferentes provas, né? Porque a gente sabe que a correção, por exemplo, do Enem, que usa a TRI, né, Teoria da Resposta ao Item, ela não faz uma contagem de pontos que nem, por exemplo, a UERJ. A UERJ não. Se você acerta uma questão, é um ponto. Duas questões, dois pontos, e assim por diante, né? A Enem tem uma série uma forma diferente de pontuar, né, de contabilizar essa pontuação, e por conta disso, alguns assuntos, dependendo do tipo de trabalho, né, do tempo que você vai ter que investir, talvez nem valha tanto tempo mesmo, beleza? Então, só para fazer a mesma coisa nas exponenciais, eu vou relembrar a parte de exponencial real, que é basicamente as propriedades de regras, né, de potência, e também falar sobre as questões disso. Questões, beleza? Então, essa vai ser aí a nossa estrutura de aula, falar de exponenciais e falar de log. Beleza? Eu já vou começar a aula de hoje falando um pouquinho, né, dessa questão que já está aqui, a expressão dela, beleza? E aí ela vai aparecer para vocês aí também nesse momento. Bom, então para que a gente consiga fazer essa questão, eu vou pedir para que você dê um pause. Essa questão está aparecendo aí, tenta fazer, tá? Porque aí você vai conseguir ler, vai fazer. Mesmo não conseguindo, você dá o play que eu já vou estar resolvendo. Então vamos lá. A resolução dessa questão é a seguinte: ele falava que esse y, por exemplo, ele tinha, né, dentro dessa contextualização, era concentração. Eu vou fazer essa anotação aí, beleza? Então aqui era concentração. E ele falava também que esse y0 era pra gente o valor inicial, né? E geralmente quando tem o zero embaixo é inicial mesmo, mas não é sempre, né? Geralmente. E t era o tempo. E ele falava então que essa concentração ela diminuía, né, conforme o tempo passava. E aí a pergunta dele foi assim: nessas circunstâncias, pode-se afirmar que a concentração da substância tornou-se a quarta parte da concentração inicial após, e aí você tem aí frações, né, ou valores inteiros de hora. Ele quer que se torne a quarta parte, né, da inicial. Quarta parte da inicial, se a inicial é y0, então ele quer que essa concentração seja y0 dividido por 4. E aí, y0 vezes 2 elevado a menos 0 meio t. Ok? Então, de novo, a concentração aqui, que é y, indicada por y na expressão, como ele quer o tempo, para que a concentração seja um quarto da inicial, e se a inicial é y0, então y0 sobre 4 é o que ele pede, né? E o tempo a gente vai achar agora, respectivo a esse y0 sobre 4, que é a concentração que ele pediu, ok? Bom, aqui a gente pode começar fazendo o cancelamento do y0, e aí eu escolhi essa questão justamente por isso, porque essa é uma questão clássica de exponencial, onde ele pede alguma coisa que se relacione com o valor inicial. Isso é um clássico mesmo, tanto para o UERJ quanto para o Enem, tá? Essa questão não é de nenhum dos dois vestibulares, é uma questão do antigo vestibular da UF. E eu selecionei não por priorizar questões antigas, né? Não é que eu goste disso, né? Pode me chamar de museu, então não é museu? Não, é só porque eu acho que essa é uma questão que poderia ser muito cara de Enem e de UERJ, tá? Por conta do que eu acabei de te dizer, esse modelo é muito batido, e aí tem vários vestibulares,
E eu selecionei esse aí para que você também depois tivesse uma oportunidade de fazer uma outra parecida, né? Então essa aí não é do Enem nem da UERJ, é da UF. Beleza, de qualquer maneira, vale o treinamento. O que sobrou aqui pra gente? Sobrou então um quarto, tipo kitnet, né? Um quarto. 1 vezes 2 elevado a menos meio t. Tá. O que a gente pode fazer aqui? E aí eu vou mexer um pouquinho com esse 1 quarto e relembrar um pouquinho algumas propriedades. Pode ser? Por exemplo, 1 quarto, existe uma propriedade que é assim. Vou colocar a primeira aqui, ó. Sempre que você tem uma base elevada a um número negativo, significa que você vai inverter essa base. Um exemplo disso é, por exemplo, se eu tivesse 2 terços elevados a menos 1, o que significa isso? Que vai virar 3 meios. Ou se eu tivesse 2 terços elevados a menos 2, o negativo vai me fazer inverter, e aí a base, o expoente fica positivo, né? Era menos 2 ficou 2, inverti. Aí depois era só resolver. E aí o expoente é para todo mundo. Isso aqui é uma outra propriedade também, né? Uma fração com par de parênteses elevado a 2 significa que o 3 está ao quadrado e o 2 está ao quadrado. E aí 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4, 9 quartos. Então 2 terços elevados a menos 2, eu costumo fazer por partes. O negativo, como tirar o negativo do expoente? Inverte a base, beleza? E depois é só resolver, e aí um expoente para toda uma fração, a gente escreve dessa maneira, né? 3 ao quadrado, ou seja, como se distribuísse o expoente tanto para o numerador quanto para o denominador, beleza? Tá. Então, lembrando disso, por que eu falei dessa propriedade? Porque aqui, 1 quarto é a mesma coisa do que 4, por exemplo, elevado a menos 1, né? E aí desse lado ficaria 2 meio t. Só que ainda não está suficiente para mim. Por quê? Na exponencial, uma outra parada que vale lembrar é que para a gente conseguir mexer com os expoentes, né? Poder, por exemplo, igualar os expoentes, eu preciso que as bases sejam iguais. Aí tem uma frase que eu acho que vale muito a pena você saber nas exponenciais, que é assim: quando as bases são iguais, eu posso afirmar que os expoentes são iguais também. E vice-versa. Por isso é que eu coloquei uma correspondência aí. Bases iguais é sinônimo de expoentes iguais e vice-versa. Se eu tenho também expoentes iguais, as bases são iguais. Então aqui eu não posso afirmar que menos 1 é igual a menos meio t. Está quase lá. Por que eu digo está quase lá? Porque 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, né? Então seria 2 ao quadrado que eleva a menos 1. E tudo isso igual a 2 elevado a menos meio t. Show? E aí, 2 elevados a menos 2, isso vai ser igual a 2 elevados a menos meio t. A partir desse momento, a gente já pode começar a usar essa frase que eu te chamei a atenção, né? Que a gente lembrou ainda agora, de exponencial, que é, se eu já tenho as bases iguais, os expoentes com certeza são iguais. E aí eu posso afirmar então que menos 2 é igual a menos meio t. Só para lembrar alguns nomes, tá, gente? Por exemplo, se você tem x elevado a y, esse x, por exemplo, esse x aqui, ele é chamado de base. Esse y é chamado de expoente. E todo o x sobre y, ou seja, tudo isso aqui, é chamado de potência, tá? Só para você não confundir esses nomes, que eu acho que faz maior diferença isso e é bem básico. Então, a base e o expoente são eles que compõem a potência. Só para você se ligar também com a frase, né? Bases iguais, expoentes iguais e vice-versa. Aí lembrando, base é base, expoente, e eles dois compõem a potência. Tá. Então eu vou voltar para cá, para o que a gente já estava resolvendo. Que é o seguinte, menos 2 igual a menos meio t. Primeiro que os dois lados estão negativos, então vão ser positivos com certeza. Então aqui vai ficar meio t. Aí eu te pergunto o seguinte, meio vezes quem que dá 2? A metade de quem que dá 2? Metade de 4, né? Então t é igual a 4. T igual a 4, a gente vai encontrar na letra E. Beleza? Eu acho que eu cometi só um equívoco na leitura no início, que eu falei de decrescimento, né? Na verdade, tem um crescimento. Conforme o tempo passa, a quantidade, ela... Ah, não. De fato, é um decrescimento, né? Conforme o tempo passa, né? Quanto mais horas, a concentração vai diminuindo. Então, eu não cometi nenhum equívoco, não. Eu que estava achando que tinha falado isso, mas não falei, não. Então, tá certo, tá? Então, essa concentração depois de 4 horas está 1/4. Ok? Letra D. Gente, a próxima questão vai aparecer para vocês, então se liguem porque vocês vão, né, se você tentar fazer, vá pela mesma estratégia que é, pausa o vídeo, né, quando o anunciado aparecer, tenta fazer, volta dando play que aí a gente resolve junto. Pode ser? Então, bora lá.
Bom, gente, então a próxima questão deve estar aparecendo para vocês agora. Como eu te disse, tenta dar o play para fazer, mas eu já vou adiantando aqui algumas coisas, beleza? Então, te aguardo para essa resolução. Nessa questão ele dava um gráfico para a gente, além do modelo, que é o que eu coloquei aqui, safo? E ele perguntava, melhor dizendo, para a gente qual será o valor desse automóvel em real ao completar 2 anos de uso. Então, 2 anos de uso seria o t igual a 2, né? Então ele está perguntando para o t igual a 2. O que eu pensei para essa questão? Eu vou coletar os dados do gráfico mesmo, tá? E a partir disso eu vou começar a fazer. Eu não sei se você tem essa ideia, mas uma coisa que a gente pode assimilar, né, uma informação que a gente pode assimilar para qualquer função é que qualquer curva mesmo, tá? Qualquer função, qualquer curva. Sempre que você tiver o gráfico, aonde esse gráfico tocar o eixo y, significa que ali é o termo independente. Aí você talvez olhe para cá e fale assim, pô, Kaique, mas nem o B nem o A são independentes porque eles estão se multiplicando. Mas tu entende que quem está associado à variável, a variável é T, né, que está entre parênteses. Quem está associado à variável é o A. Então B, tá, tudo bem. Se você não quiser, não chame de termo independente, mas quem é que não está associado à variável? É o B. Então, com certeza, o B é onde toca o eixo Y. Eu vou anotar essa informação aqui, colocar até entre aspas, toca o eixo Y. Porque assim, nem sempre você vai ter o gráfico disponível. Essa informação não vai ser muito importante. Mas nessa questão, e aí gráficos no Enem aparece bastante, né? E para exponencial não é diferente isso. Até eu vou abrir um parênteses aqui rapidinho. Se liga. Em média, são 2 questões por ano, assim, entre uma e 2 questões por ano de exponencial, tá? E elas geralmente vêm associadas a gráfico, como essa, por exemplo. Essa aí do Enem de 2017, como vocês viram. Então, muito cuidado, porque, assim, eu não acho que os assuntos, né, as questões de função exponencial são difíceis. Já é um papo que eu já levei com vocês, para alguns de vocês, melhor dizendo, no início, né, da pandemia, em que as aulas eram, tinham um cunho mais completo, né? E agora a gente está meio que só revisando. Então, a gente sabe que esse assunto, por exemplo, para quem não estava ainda desde o início, é um assunto que não é difícil, né, na maioria das vezes. Então, é um assunto que tem uma, 2 questões por ano no Enem e não é difícil. Então, eu acho que é um assunto que vale a pena cair para dentro, diferente de log, por exemplo, tá? Mas, depois, se você quiser, a gente pode trocar essa ideia, ou você pode também trocar a ideia com a Ayrton nessa orientação aí, beleza? Tá. Então, de qualquer maneira, toca o eixo Y, é porque eu tenho o gráfico e no gráfico é 60 mil esse valor, né? Então, de cara, esse B aqui já vale 60 mil. Sério, Kaique? Sério. Isso aqui já vale 60 mil. Beleza. Agora, o que eu posso usar para achar esse valor de A? Porque qual vai ser meu pensamento? Se eu em algum momento, deixa eu dar um foco fixo aqui, se eu de fato conseguir fazer com que eu ache esse A, o valor do A, né, usando os pontos aí, achando B e achando A, eu tenho a lei de formação, né, a expressão completa. E aí eu consigo descobrir em qualquer ano, né? Eu posso fazer o F1, F2, F3. E aí, uma informação que eu tenho além dos 60 mil é o F1. Vê se você entende assim. É que na função é como se eu tivesse o ponto x1, ou t1, né? Porque o x é como se fosse o t, 1, 54 mil. Vê se você entende que esse par ordenado que eu acabei de escrever, ele faz parte da curva, ele faz parte do gráfico da função em questão. Beleza? Então eu poderia pegar essa lei de formação que está aqui, ó, ela está assim agora. F de t, até então ela está assim, 60 mil vezes A, que eu ainda não sei, elevado a t. Aí eu quero descobrir o A. Qual vai ser a minha estratégia? Pega o ponto, substitui aqui e a gente vai conseguir achar esse A como? Agora, 54 mil, que é como se fosse o Y, né? O F de t, resultado, igual a 60 mil. A gente faz algo muito parecido nas funções de primeiro grau, né? Para achar a lei de formação. Vezes A elevado a 1. Olha que bacana. A elevado a 1 vai dar A mesmo, né? E a gente pode aqui, por exemplo, cancelar 3 zeros de um lado, 3 zeros do outro. E a gente ficaria então com, só para continuar, A vai ser igual a 54 sobre 60, né? 54 sobre 60 tem tudo a ver, porque 6 vezes 9 é 54 e 6 vezes 10 é 60. Então eu poderia simplificar também por 6, né? Se eu simplificar por 6 dá 10, simplificar por 6 dá 9. 9 sobre 10. Ou se você quisesse 0,9, né? Eu acho que não tem muita necessidade de você colocar 0,9, só se você quiser, e pode, tá? Só que eu vou manter essa fração por quê? Vamos ver primeiro como é que a nossa lei de formação ficou, já que a gente acabou de achar o valor de A. A gente já tinha o B, que era 60 mil, vezes 9 sobre 10 elevados a t. Ok? Tá. Como ele pediu
qual será o valor desse automóvel ao completar 2 anos de uso? O que eu pensei? Então, eu vou atribuir o t igual a 2. Por isso que eu estava querendo descobrir a lei de formação. Então, ficaria assim, f de 2 igual 60.000 vezes 9 décimos elevados a 2. Tudo bem? Tá. A gente acabou de ver uma regrinha de exponencial que era assim, quando o expoente está numa fração, ele distribui, né? Ou seja, ficaria 9 ao quadrado e 10 também. Então, nessa, 60.000 vezes 9 ao quadrado sobre 10 ao quadrado. Por que eu ainda não coloquei a resposta de 9 ao quadrado? Não é que eu não sei não, tá? É porque 10 ao quadrado é 100, né, rapaziada? E 100, né, eu posso cortar 2 zeros. Então a conta vai se resumir aqui a basicamente o quê? Vamos lá. A minha f de 2 ficou 600, né? Sobraram 2 zeros, vezes 81. Essa conta é um pouco mais rápida de fazer, né? E aí 6 vezes 8, 48, 48.600 seria a resposta, tá? Reais, que se encontra na letra B de bola. B de bola não, gente. Eu me confundi. C. B de bola é 48.114. Letra C, 48.600. Ok, gente? A próxima questão vai ser o mesmo esquema. Pausa, tenta fazer quando aparecer. Quando tiver afim, volta que a gente resolve junto. Bom, galera, a questão deve estar aparecendo aí para vocês, né? Essa vai ser a nossa terceira questão. Vou indicar aqui. É uma questão da UERJ, só que é da UERJ para você se ligar que tu já está conseguindo fazer várias coisas. Essa é uma questão da UERJ discursiva, falou? Não é objetiva, não. E ainda assim, eu não acho que essa questão seja difícil. Então, duas boas notícias, tanto para a galera né, que não vai fazer específica da UERJ, e também para a galera da específica, né? Porque assim, dá para perceber que tem questão que vai rolar fazer, né? E sua prova, então, de matemática for peso 2, melhor ainda. Deixa eu só colocar isso aqui. Bom, nessa questão ele também dava o gráfico. Não era uma questão que dava um enunciado grande, como, por exemplo, as questões do Enem, né? Ou pelo menos uma grande contextualização. Uma contextualização rápida que ele fez. Mas, ainda assim, eu acho que é importante a gente fazer essa questão pela forma que ele usou a geometria nessa questão. As informações associadas à parte geométrica dela são muito interessantes, na minha opinião, e eu queria que vocês vissem isso comigo. Deixa eu só finalizar esse gráfico aqui. Essa é a função f. Vamos lá, gente. Então o desenho está aí, ou pelo menos mais ou menos assim, né? Ele dava 3 curvas, como eu já anotei as 3 expressões aqui, uma exponencial e duas de grau zero, né? Porque são 2 funções constantes, por isso são 2 retas horizontais. Essa G, ela tem uma altura 8, o que já faz a gente concluir, por exemplo, de que aqui, ó, o ponto D, por exemplo, ele é o x0, y8. E aqui é um x que a gente não sabe, mas o y também é 8 para o ponto C, tá? Para o ponto a gente também vai tirar algumas outras conclusões, mas são a partir da exponencial. Mas eu queria ler a pergunta antes. Eu vou só antes aqui fazer o seguinte. Ele falava assim, do retângulo ABCD destacado no plano, os vértices A e C são interseções dos gráficos FH e FG, respectivamente. Então, A e C são interseções da exponencial, a curva exponencial, com aqui, né, com o eixo Y. Ou que, se você quiser, o ponto A é exponencial interseção com H e o ponto C é a interseção também exponencial com a G. Foi isso que ele disse. Determine a área desse retângulo. Como é uma questão discursiva, não tem opções, tá? Então a gente vai ter que, né, construir essa resposta aí. Vamos juntos. Eu acho que, como eu te disse, vale o treinamento por conta da como ele distribuiu a geometria, né, nas informações, ou ao contrário, as informações dentro do aspecto geométrico. E aí a gente pode concluir, porque eu estava falando que o D, como ele falou que isso aqui é 8, a função G está aqui, 8, então significa que o ponto D tem a altura 8, por isso x0 e y8. O ponto C, né, função f, ponto C. O ponto C, o x dele eu não sei, porque ele é um pouco mais para a direita, mas o y, a altura dele é a mesma altura do D, que é 8, então está aqui. Não sei qual é o x, mas eu sei o y. A e B eu também já posso concluir. Quer ver? Porque, por exemplo, esse ponto A, eu até vou colocar todos os pontos aqui, ó. A, B, C e D. A gente já concluiu que o D é o 0,8.
A gente sabe que o C é alguma coisa com 8, não sei quem é o x dele. Agora o A e o B eu consigo descobrir, sabe como? Vou começar pelo A. No A, galera, o A é um ponto que faz parte da função exponencial, né? Ou seja, faz parte dessa lei de formação aqui, da f, né? Aqui é f, 2x mais 1. 2 elevado a x mais 1. O x desse ponto, eu acho que a gente consegue determinar. Porque, vamos lá, se isso aqui, se esse ponto ele tem x igual a zero, tu concorda comigo que esse A ele não tem variação na horizontal? Ou seja, se ele está em cima do eixo y, significa que ele não variou, né? Ele tá a direção dele, a projeção em relação ao eixo x, em relação à horizontal, não tem variação nem para a esquerda nem para a direita. Então o x daqui é zero. Então com certeza o A tem x zero. Mas como o A, o mesmo ponto A, faz parte também da função, eu poderia pegar a lei de formação aqui e substituir por zero. Aí me ajuda aqui? 2 elevado, se fosse 0 mais 1, 0 mais 1 expoente daria 1, né? E 2 elevado a 1 dá 2. Então ficaria 0,2. Beleza? Tá. Então se você quiser até aqui, ó, 0,2. Agora o B. O que o A e o B têm em comum? O que eu posso aproveitar do A? Eles têm o mesmo x? Não, né? Porque eles estão em posições diferentes em relação à horizontal. Mas na vertical, eles estão na mesma posição, né? Entende isso? Então a vertical deles é a mesma, ou seja, o y deles é a mesma, é o 2. Tudo bem? Ok? Mas a gente não vai poder concluir muita coisa por conta de quê? Por conta do B não fazer parte da função, né? A gente não vai conseguir falar muita coisa. Eu só sei que, por exemplo, sabe uma coisa que eu posso concluir? É que o K vale 2, né? Porque essa função aqui não é h, né? Uma constante. Então, com certeza, se a gente encontrou que a altura vale 2, o K vale 2. Beleza? Mas vamos lá. Será que a gente precisa mesmo de muita informação? Porque ele pediu a área do triângulo, do retângulo, né? Chamar de S-hat, ou S-retan. A área do retângulo, gente, a gente sabe que é base vezes altura. Quanto está valendo a base aqui? Cara, a base aqui a gente não está conseguindo determinar, né? Porque a distância entre o A e o B, eu não sei quanto vale na horizontal. Ainda não sei. Calma. Mas a altura eu já estou ligado, né? Porque daqui do 2 até o 8, eu já estou ligado que esse pedacinho aqui, eu vou tentar colocar como, né? Esse pedacinho aqui vale 8 menos 2 dá 6, né? Tu entende? Do 2 até o 8, 6. Então, se a gente descobrir quanto vale essa base aqui, tanto DC ou AB, né? Porque a base é igual, é um retângulo, a gente consegue determinar essa área. Aí eu vou pedir para que você olhe agora para o ponto C. O C que vai ser o ponto determinante para que a gente consiga determinar o valor da questão, né? O valor da resposta, né? Que seria assim. Se o ponto C faz parte da função, tem essa lei de formação aqui, né? E vamos lá. 2 elevado a x mais 1. Cara, 2 elevado a x mais 1 faz parte da função, né? Esse é a lei de formação da função, desculpa. O ponto C faz parte da função. E a gente sabe que a gente não sabe o x do C, mas sabe que o resultado está dando 8. Então eu poderia fazer assim, ó. Se eu quero descobrir o x para que o resultado dê 8, né? Porque esse ponto faz parte da função, faz parte dessa lei de formação, 2 elevado a x mais 1 dando 8. Eu poderia fazer assim, e aí eu consigo descobrir que x é esse. Repetindo, esse ponto C faz parte da função. Então faz parte dessa lei de formação. Desse ponto eu não sei o x, mas eu sei o y. Então dá para descobrir que x é esse que faz dar 8. Então foi o que eu fiz. 2 elevado a x mais 1, porque o ponto faz parte da função, tem que dar 8. Aqui a gente vai usar exponencial rapidamente, porque assim, ó, 8, para a gente usar aquela frase de bases iguais e expoentes iguais, eu poderia fazer assim, 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo, né? E aí a partir daqui eu teria que x mais 1 é igual a 3, suave? E aí o x então vai dar 2. Bom, o que significa x igual a 2? Primeiro que esse ponto vai ser 2, e aí essa base aqui, galera, ela vai valer 2, né? Tu entende isso? Porque aí do 0 até o 2, 2. E aqui é a mesma coisa, né? A base é igual, então pronto, determinei aqui quem é. E tu entende que o C e o B, por exemplo, só para determinar todos os pontos, né? Tu entende que o C e o B têm alguma coisa em comum? Por exemplo, eles têm a mesma altura? Não, né? Estão em pontos diferentes da altura, mas eles têm a mesma horizontal, sacou? A representação horizontal dele seria aqui, ó, que seria o tal 2, beleza? Então determinamos todos os pontos. Então a área vai ser só uma questão de detalhe. Então o B ficou 2, 2 e o C ficou 2, 8. A gente já sabia que era 8, né? Completei aqui com 2. A área, cara, a base é 2 e a altura é 6. 2 vezes 6, 12. Então repara, eu demorei um pouco para fazer essa questão, para justamente a gente falar de tudo que era possível nessa questão, tá? Mas você poderia também tentar fazer um pouco mais rápido se você percebeu que dava, tá? Não demora que nem eu, não.
vai realmente rápido. Mas o mais importante é acertar, né? Isso é o mais importante. Então é isso, gente. Para a gente finalizar essa parte de exponencial e entrar em log, eu vou relembrar algumas propriedades que a gente não trabalhou nessas questões anteriores e a gente entra bem também na parte de logaritmos, tá? Bom, algumas propriedades aí lá vão. Lá vem. Por exemplo, quando você tem uma base qualquer elevada a uma fração, por exemplo, acho que essa vale a pena destacar. Essa vai virar uma raiz em que o índice é a fração, é o denominador da fração, melhor dizendo. O radicando vai ser composto pela base elevada ao numerador. Então, deixa eu te dar um exemplo. Se você tivesse, não sei, 4 elevado a 3 meios, digamos. O que significa isso? Então, significa que a gente vai calculando uma raiz quadrada, aí nem precisava colocar aquele 2, só vou colocar porque, né? Para ficar indicado, 4 ao cubo. 4 ao cubo, 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 é 64. Então, raiz 64 que vai dar 8, beleza? Então, seria mais ou menos assim. Uma outra que vale a pena a gente também destacar é que se a gente tem, por exemplo, um produto elevado a um mesmo expoente. O que significa isso? É que você vai distribuir isso aqui. Então, se você tivesse, por exemplo, 2 vezes 3 elevados a 2, por exemplo, você pode resolver de duas maneiras. Ou que 2 vezes 3 vai dar 6, 6 ao quadrado é 36, imediato. Ou se você quiser, será 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Aí 4 vezes 9 também dá o mesmo 36. Beleza? Eu acho que vale a pena você também saber... deixa eu ver aqui. A gente comentou essa, mas eu vou formalizar aqui. Se você tem assim uma divisão elevada ao mesmo expoente, significa então que esse expoente vai ser distribuído entre os fatores. E eu aproveito essa para dar uma última, que é uma justificativa de por que todo número elevado a zero dá 1, que é assim. A gente poderia estar falando de... Imagina o seguinte. A dividido por A. Quanto que vale isso? É bom que a gente aproveita e relembra de divisão, que é assim. Isso aqui teoricamente vai dar 1, né? A divisão de uma coisa por ela mesma. Mas, quando a gente tem divisão de potências de mesma base, uma propriedade que é assim. Isso a gente também resolveria da seguinte maneira. Como aqui A elevado a 1 e aqui A elevado a 1, quando a gente divide potências de mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes, né? Então, esse 1 seria o resultado de A elevado a 0. E aí, repara que o A não é um valor específico, né? Esse A ele só é diferente de 0. Então, o que a gente pode meio que tirar aqui de conclusão? Que todo e qualquer número elevado a 0 dá 1, exceto o próprio 0. Porque 0 elevado a 0, na matemática, que a gente chama de indeterminação, tá? Então, todo número elevado a 0 dá 1, e a gente pode afirmar isso com certeza por conta dessa forma aqui de visualizar, tá? Então, só para relembrar, a galera mais, né, que está mais por fora, isso aqui que eu acabei de usar, a subtração de base é assim. Se você tem x ao quadrado e você tem x ao cubo aqui, dividindo. Isso aqui é a mesma coisa que x elevado a menos 1, né? Porque você repete a base e subtrai os expoentes. Para multiplicação de potências de mesma base, tipo assim, a gente repete a base e soma os expoentes, tá? Então seria x elevado a 5. Tudo bem, galera? Então só para você relembrar que essas duas aqui são bem basiconas. São bem basiconas. Show? Então agora a gente vai para a parte de log, e aí em log lá a gente vai usar também um pouquinho dessas propriedades, e vai ser importante você estar afiado nessa parte. Show? Vamos embora.